Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live do CRES, como acontece todas as quintas-feiras, né? A gente está aguardando um pouquinho as pessoas entrarem para iniciar e também aguardando a nossa primeira convidada, né? Como falei, o CRES ele tem feito essas lives todas as quintas. Nós estamos na 8ª edição, né? E hoje a gente traz o tema em pauta, a Previdência Social e o Serviço Social em tempos de pandemia, né? A gente vai contar com a colaboração para o nosso debate das colegas Evânia Severiano, que é do Ceará, né? E da colega Viviane Pérez, que é do Paraná, do INSS de Londrina, né? As duas colegas se dispuseram a fazer essa discussão, trazer reflexões, né, para o nosso debate. Esse momento, todas as políticas, todos os espaços socioocupacionais estão fazendo esse debate, né, de como o serviço social está atuando em tempos de pandemia, quais as dificuldades, né, quais os desafios que temos. E aí na Previdência também não é diferente, tá? Evânia, eu estou aguardando você solicitar para entrar, tá? Enquanto a Evânia solicita, né, para começar a participar da nossa live, vou falar um pouquinho, imagino que todos já conheçam, né, ou a grande maioria, mas falar um pouquinho de quem é Evânia Severiano, né? Companheira de luta, assistente social do INSS, professora doutora da Unifametro. Só um instante que eu vou aceitar aqui a Evânia. Pronto, a nossa primeira convidada entrou, né? Estava começando aqui a falar quem é Evânia Severiano, né? Como eu estava dizendo, ela é professora doutora da Unifametro, coordenadora do curso de pós-graduação, Políticas Públicas e Gestão Social, né? Pesquisadora na área de Previdência, Assistência Social e Políticas de Saúde e Saúde do Trabalhador, no INSS Fortaleza, né? Da gestão Ver Cores nas Cinzas e a Vida Reinventar. Boa noite, Evânia. Seja bem-vinda. Teu som tá ligado? Não tô te ouvindo. Não tá? Tá ok aí? Tá sem som, tá? Deixa eu ver aqui, Cris. Veja aí se você consegue organizar o seu som. Som. A Evânia, ela vai trazer nessa primeira parte do nosso debate a fala sobre a Previdência Social, né? Fazendo essa contextualização dos desmontes, né, que não ocorrem só na Previdência, em todas as políticas públicas, né, mas hoje a gente vai dar ênfase no caso da Previdência, todos os desmontes que vem acontecendo, os impactos disso na vida da população, né? E aí, Evânia, você conseguiu arrumar seu som? Ainda eu não? tô. Parece que o som tá perfeito, o que tá sendo dito aqui, Cris. Agora tem que ver eu e você. Tenta sair e entrar novamente para ver se dá certo. Né? Tá ok. É que a Leire diz, tá todo mundo dizendo aqui que coloca tem som, mas. Fone, pode ser isso também. Pronto, eu vou fechar aqui e entrar de novo. Sai. Pronto, agora solicite novamente, entra e solicita novamente. Gente, eu não me apresentei, eu acho, eu sou Crisilda Freire,
né? Para quem ainda não me conhece, sou assistente social do INSS, mas também estou na gestão Ver Cores nas Cinzas e a Vida Reinventada, CRAI Ceará, como presidente dessa gestão, tá? Evânia, estou aguardando. Gente, fui avisado que o problema sou eu, tá? A falha é aqui no meu. Então, eu vou pedir que a Evânia tente. Deixa eu ver se eu encontro a Evânia aqui novamente, para ela entrar. Vocês me ouvem bem? Evânia, cadê você? Pronto, encontrei a Evânia. Vamos aguardar ela entrar e ver se o problema foi resolvido, porque era no meu, na realidade. Eita, tá ruim agora. Pronto, tá ok, O problema, Cris? Evânia, tá sendo no meu. E eu não estou conseguindo resolver. Vocês me ouvem bem, mas eu não consigo ouvir a Evânia. A Andréa tá me ligando aqui. Vamos ver o que é que ela tá? Pronto, com os fones aqui, eu acho que agora resolve. Ai, meu Deus, ela saiu de novo. Tá, vou eu procurar a Evânia novamente. Peraí. Gente, isso é de coisas ao vivo, tá? E aí eu sou estreante também, então não estranhem a situação. Ok, agora? Pronto, agora eu coloquei o fone e deu certo. Só não estou ainda lhe vendo, mas eu não sei se é aqui para mim. Todo mundo tá vendo você? Eu tô lhe vendo. Estão me vendo aí, gente? Boa noite. Agora Estamos é a imagem. Pronto, ok, agora. Certo? Deu certo? Aí, Tá me ouvindo Evânia, bem, Cris? tranquila agora. Agora nós vamos. Agora vai. E vocês aí, assim, estão me ouvindo? Só para testar aqui. na realidade, o problema era aqui mesmo, tá? Eu acho que meu celular não está conseguindo funcionar sem os fones, mas agora ok, tá? Antes de você já cumprimentar o pessoal e tudo, para eu não ter que estar ali interrompendo de novo, eu queria já colocar algumas questõezinhas aqui para a gente levar para o debate, né? Colocar, né, que a gente sabe que a Previdência Social é uma importante política de distribuição de renda, que ela tem sido alvo de enormes ataques, né, em muitos momentos, em muitos governos, não é só de agora, embora a gente esteja vivendo uma situação bem pior no governo que tem agora, né, mas a gente sabe da redução de orçamentos,
da restrição de direitos através da legislação, né? Então, todas as contrarreformas, tudo que aconteceu na Previdência sempre foi para retirada de direitos, nunca na perspectiva da inclusão. Então, na tua fala, né, como é que você, eu já coloco alguns pontos aqui, né, como é que você avalia o papel dessa política para a população, né, principalmente nessa conjuntura de pandemia? Quais são os impactos desses desmontes frequentes para a efetivação das políticas públicas que a gente está vendo nesse momento que se mostram essenciais para a população, né? E quais são, assim, o que a Previdência hoje tem, onde é que está o limite dela, o que seria possível fazer dentro dessa realidade que a gente está vivendo e que a gente percebe que, assim, não foi contemplado, não se explorou ao máximo que era possível dentro da Previdência Social, né, para que realmente a população fosse assistida nesse momento. Então, eu já queria trazer alguns desses pontos para o teu debate. Tu vai ter os 30, do jeito que a gente combinou, 30 minutos, responde as perguntinhas depois disso, né? Avisa, né? Faz assim, com 10, né, Virícia? Eu aviso. E aí, a gente termina a primeira parte, depois da sua, e entra com a Viviane para falar da questão desses rebatimentos da Previdência no INSS e no Serviço Social do INSS. Tá bom? Então, seja bem-vinda. A fala é toda sua. Bom, gente, então, né, as questões aí norteadoras são desafiantes, né? Primeiro eu vi aí algumas colegas já me ajudando, fora Bolsonaro, né? A resposta aí, vou pegar aqui já a resposta aí do público. Boa noite, gente, a todos e todas, né? Assim, dizer que é um prazer estar aqui nesse momento, entre nós, discutindo e debatendo esse tema, que é uma política, né, política de previdência no contexto da seguridade, é uma bandeira de luta, né, do nosso conselho. Eu fiz aqui, gente, assim, estruturei um pouco, né, como é que eu pensei em fazer essa abordagem, né. Quero também saudar, né, a todos que estejam todas e todos, né, com muita saúde, mantendo o autocuidado que hoje está sendo assim tão necessário, né, para nós. Eu que já fui vítima da Covid, né, o meu marido aqui disse, tu já fala olha, eu penso, né, não sei se eu já estou imune, né, porque há uma dúvida nesse processo, é tudo muito incerto, mas o fato é que a gente realmente deseja que todas e todas estejam com muita saúde, né. Agradecer ao nosso CREA-Ceará e, ao mesmo tempo, parabenizar, né, porque vem aí com a programação dessas lives, desde a nossa gestão, que se encerrou dia 15 de maio, né, Nossa Voz na Rua Vem para Lutar, que também éramos conselheiras, dando continuidade com a nova gestão, né, para o triênio 2020-2023, que a Cris já colocou, nossa presidenta, né, do nosso CRES. E a gente até aproveita, né, Cris, para agradecer a nossa votação aí maciça da categoria, né, cujo tema, né, cuja nossa bandeira aí de apresentação, a categoria Ver Cores nas Cinzas e a Vida Reinventar, a gente costuma dizer que nós fomos muito felizes em construir, em propor essa proposta, né, porque eu acho que a gente nunca imaginava que ia passar por um processo tão doloroso como a gente está passando esse momento, né, esse momento da pandemia, realmente tem sido muito difícil para todas nós, né, para todos e todas, toda a sociedade, os nossos usuários, né, a gente fica imaginando os nossos segurados, né, os sujeitos de direitos aí vivendo, não está sendo fácil, né, então a gente tem aí a oportunidade de partilhar algumas reflexões. Eu organizei em 3 pontos, imaginando assim, né? Pensar a Previdência no contexto da Seguridade Social, como essa bandeira de luta do nosso Conselho Federal, dos assistentes sociais, né?
Um segundo ponto é fazer uma abordagem sobre essa estrutura e essa conjuntura, né? Justamente que levou a cabo essas contrarreformas, né, Cris, que você também iniciou falando sobre ela, com destaque para essa última, né? Os CRAS e os CREAS, a Irene aí colocando, né, grandes parceiros nessa luta pela efetivação de direitos, com certeza a gente está vivendo aí um momento de aproximação muito grande entre nós, o que é muito, né, o que é muito relevante para esse momento do trabalho, né, profissional. Então, nesse segundo momento, a gente pensa em estar conversando sobre esse momento estrutural do capitalismo e, ao mesmo tempo, conjuntural, né, que levou realmente a cabo a última contrarreforma, que foi muito violenta, né, de retirada de direitos, e que se concretizou justamente com a mudança aí, né, em muitos pontos da Constituição Federal de 88, e a gente costumava dizer nos debates, né, que nós fizemos muito arduamente aqui no Ceará, né, através da Frente Cearense em defesa da seguridade, do Fórum em defesa do serviço público, onde os assistentes sociais estiveram presentes através das nossas entidades, né, o CRES, o SASEC, né, os vários sindicatos, e, ao mesmo tempo, acompanhando, né, também as várias atividades das centrais sindicais, né. Foi um momento de muita riqueza, de muito debate sobre a Previdência Social, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né, como é que ficou alguns pontos, né, uma síntese só para mostrar aí o tamanho do desafio que a gente tem, né. E, por último, uma breve abordagem sobre esse momento que a gente está vivendo na Previdência, né, em tempos de pandemia, de calamidade pública, como é que a gente está realmente podendo, né, contribuir com o reconhecimento de direitos, né, no diálogo bem precário, né, por conta de ser realmente por canais remotos, mas foi assim, devido a esse momento de excepcionalidade, foi o que nos restou mesmo, né, de possibilidade para manter esse diálogo com os nossos segurados, né, com a população. E no início, lembro que teve demandas de toda natureza, demandas sobre os contratos de trabalho, a suspensão dos contratos de trabalho, demandas relacionadas ao benefício emergencial, né, demandas. Agora, mais recente, a gente está tendo muitas demandas do auxílio-doença, né, dos requerimentos de auxílio-doença, alguns de BPC. Então, a gente pretende aí concluir, né, e deixando a bola para a Viviane falar um pouco de como né, que realmente o serviço social está intervindo nesse momento de pandemia no contexto da Previdência, né? Então, a proposta é realmente pensar a Previdência Social no contexto da seguridade, para além de um seguro social, é assim que realmente a gente se propõe a pensar a Previdência, né? Um direito social, que realmente está previsto lá no título 2º, dos direitos e garantias fundamentais, né? No capítulo 2º, que trata dos direitos sociais, entre ela está a saúde, né? A assistência, e os vários direitos sociais, a educação, né, moradia, alimentação, e aí por isso a gente realmente vai reencontrar essa Previdência Social com mais detalhamento no título 8º, que trata da ordem social na Constituição, já detalhando o que é essa Seguridade Social e quais são realmente as grandes definições, né, da Previdência Social. Então, esse conceito constitucional, né, da Seguridade Social, o nosso Conselho, ele pensa uma perspectiva ampliada, né, da Seguridade Social, para além do artigo 9.4, realmente a conjugação com o artigo 6º, né, da Constituição Federal, portanto, uma Seguridade Social ampliada, e isso está posto na Carta de Maceió, que é assim foi sempre uma referência quando eu falo de Seguridade Social. E assim, no artigo 9.4, ela está posta como conjunto integrado de ações. Então, aí já parte de um pressuposto de um trabalho integrado, né, de iniciativas do poder público e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, né.
Então, no mínimo, essas 3 políticas estão articuladas aí no artigo 94, e dentre os princípios relevantes, né, como a democracia na forma da sua gestão e participação, a gente tem uma grande conquista que foi a diversidade da base de financiamento dessa Seguridade Social, que deu justamente ensejo ao orçamento único da Seguridade Social. Isso já foi um ponto que a Emenda Constitucional 103, 2019, já atacou, né? A gente tem esse princípio alterado. Antes a gente tinha diversidade da base de financiamento da Seguridade. Hoje nós vamos lá para a Constituição, com a alteração dessa emenda, nós vamos ter, né, que essa base diversificada de financiamento deve identificar rubricas contábeis específicas para cada área, né, identificando receitas e despesas e vinculações à área da saúde, da previdência e assistência social, e preservando, no caso, o caráter contributivo da previdência, né? Então, isso a gente ainda precisa discutir um pouco mais, quais são as repercussões que essa mudança nesse princípio vai nos trazer concretamente, né? O fato é que sempre foi um incômodo dos governos nas contrarreformas dos anos 90, nas contrarreformas dos anos 2000, essa ideia do orçamento único, né? Tanto que nós temos a desvinculação das receitas da União, que passou de 20% para 30%. Então, sempre foi algo muito olhado, né? Porque realmente se trata de um segundo orçamento, né? No contexto do orçamento geral da União, o orçamento da Seguridade Social, o segundo maior orçamento, e sempre foi muito observado, né, e atacado mesmo, né, para justamente desvincular essas receitas, o grande desejo que sempre teve. E aqui, nessa emenda, já trouxe aí uma perspectiva de segmentar, o que eles já faziam muito na prática, né, e agora constitucionalizaram essa prática, né. Na Previdência Social, a gente vai ter no artigo 201 a concepção da Previdência Social, e aí a gente vê, né, justamente que a Previdência será organizada sob a forma do regime geral, de caráter contributivo, né, e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, que esse equilíbrio financeiro e atuarial foi inserido com a Emenda Constitucional número 20, na época de também uma grande contrarreforma na era FHC, né? E que aí traz essa perspectiva mesmo de pensar a Previdência nessa ideia financista mesmo. Ela vai se afastando dessa concepção mais ampla, né, que sempre a gente sonhou de uma cobertura universal da Previdência Social. Na Emenda Constitucional 103, a gente já vai ter aí, né, no inciso 1º desse artigo 201, uma mudança. A mudança do que realmente, como é que essa Previdência vai se caracterizar. A gente vai ter, no primeiro, cobertura dos eventos de incapacidade temporária, né, ou seja, sai aquela linguagem do auxílio-doença para eventos de incapacidade, que são os benefícios por incapacidade temporárias. Agora, o nosso auxílio-doença tão conhecido passa a ser, e essa linguagem ela já está sendo utilizada, até porque já algumas mudanças que se esperava no sistema já estão ocorrendo durante esse período, né? E idade avançada. Desaparece aqui porque ela foi extinta, e isso às vezes causa um certo, né, quando a gente fala, mas a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta com a Emenda Constitucional 103, né? O que a gente vai lidar com ela, na verdade, são com as regras de transição, mas não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso, às vezes, quando eu falo, é impactado, né? Não tem mais aposentadoria? Infelizmente, não tem mais, né? E né, foram feitos vários debates, mas eu acho que ainda muitas informações dessa Emenda Constitucional 103, de todas essas mudanças e alterações, ainda é muito desconhecido, né? E pouco a grande mídia dedica para esse tipo de ação tão cidadã, né? Como que seria a informação, né?
No parágrafo primeiro, isso foi uma luta muito grande, né, desde esse governo, né, que entra com essa proposta com a PEC 06 de 2019, era justamente, trazia mudanças no benefício de prestação continuada, né, se previa reduzir em torno de 40% do seu valor, eram, assim, propostas absurdas, né, de muita violação de direito, e aí foi realmente uma organização muito ampla, né, dos trabalhadores, muitos atos, levou realmente a minimizar riscos, né, porque ela poderia ser muito pior. Então, a gente vai ter aí a manutenção, né, do benefício de prestação continuada, dos trabalhadores rurais, da forma que é hoje, né, depois de muita luta, mantém a forma como a gente vem fazendo em relação ao reconhecimento do direito das pessoas com deficiência, garantindo a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar. E aí, no parágrafo 7º, ele vai dizer a grande mudança, né? A grande mudança dos 65 anos de idade, homem, e 62 mulher, e observado o tempo mínimo de contribuição, que aí a mulher, né, manteve os 15 anos, aumentou a idade de 2 anos, manteve os 15 anos de contribuição, e o homem manteve a idade, mas alterou para 20 anos de contribuição, que não vai ser nada fácil, né, que a gente sabe que acessar o direito à aposentadoria com 15 anos de contribuição já não é muito fácil. Imagine com 20. A gente sabe que isso vai ser uma dificuldade para os trabalhadores, né? Então, isso, para iniciar, a gente traz aí essas primeiras grandes mudanças, né? Então, a Previdência Social, realmente, ela tem uma alteração muito significativa, né, no rol dos seus direitos, nessa última contrarreforma desse governo Bolsonaro, que realmente ele não poupa nada, né, mantém, realmente, a Previdência se mantém no contexto da Seguridade Social e nós não podemos deixá-la realmente abordar enquanto um direito humano fundamental. Ela continua entre os direitos humanos, está constitucionalmente, ela está localizada nos mesmos espaços, muito embora com muitas perdas, né, de direitos que foram trazidas para a classe trabalhadora, né. Então, eu acho que a gente tem aí tido várias lives, né, o próprio CRES tem a todas as quinta-feiras e outras grandes, né, como do Ricardo Antunes, trazendo toda essa discussão desse momento, né, da estrutura e conjuntura que nós estamos vivendo, esse complexo momento, com a pandemia e com a histórica desigualdade social brasileira, né, que fica mais escancarada nesse momento. A gente tem aí dados relevantes que mostram isso. Hoje mesmo saiu estudos que estão focando, né, nas áreas da favela, e é gritante a situação realmente dessa classe que vive do trabalho, e que tem essa situação específica, né, são expressões da questão social, que ganham peculiaridades nesses espaços onde nem água encanada eles possuem, né, nem água realmente disponível para os cuidados básicos eles dispõem. Então, é uma agravante, né, que a gente vai ter aí, nesse curso que vinha se dando, né, dessa engenharia perversa das contrarreformas, que, inclusive, assim, um processo que vem subtraindo direitos, que a Cris já falou bem no início, né? Acentuando esses princípios do neoliberalismo, sob a ótica desse capitalismo financeiro e rentista, né? Que aí a gente tem tido várias, a Sarah Graneman, né? Teve uma live muito boa, que eu também gostei bastante, ela trazendo os grandes números, né? Para mostrar essa desigualdade social que a gente está vivendo, né? E aí se contrapõe realmente essas contrarreformas, é o termo que a gente vem utilizando para designar essa subtração severa de direitos, que se contrapõe a uma lógica de reformas, né, na perspectiva gramsciana, que seriam reformas estruturais aos avanços, né, na sociabilidade mais justa e igualitária. Nesses tempos de visíveis contradições, realmente a profissão é muito desafiada a compreender essas grandes determinações
e fazer uma relação com as nossas demandas, como é que o trabalho profissional se organiza, né, diante dessa realidade que está posta, né? É desafiada a profissão justamente no contexto mesmo das políticas de seguridade. Antes mesmo dessa live, a gente estava conversando com a Leiriane da realidade da política de assistência social. E, assim, o desemprego, né, gente, muito grande, a gente está vendo aí o que vai ter que lidar, né? E o serviço social, a gente precisa estar falando mais da nossa profissão, entendendo, né, a sua grande contribuição nesse processo, né? É uma profissão que é regida pela Lei Federal 8662, né, e que nessa lei estabelece nossas competências e atribuições, pelo Código de Ética que tem valores e princípios, né, que associado, né, justamente a essas diretrizes da ABEPS, vem garantindo aí essa brilhante discussão do projeto ético-político profissional. Então, é uma profissão que trabalha, de fato, né, na atuação da defesa dos direitos humanos e sociais, das liberdades e da democracia, que, por sinal, né, a gente está vivendo um momento muito complexo para a democracia brasileira, né? E os profissionais, assistentes sociais, né, que a gente está precisando, inclusive, a categoria precisa estar repetindo mesmo nos espaços, nessas discussões, né, mostrando que a nossa profissão, né, os assistentes sociais, enquanto profissionais da profissão serviço social, porque até essa linguagem a gente ainda percebe que é confundida, né? Então, os profissionais assistentes sociais trabalham na formulação e execução de políticas públicas, e aí estão, entre elas, as políticas de seguridade social, e que orientam, né, os trabalhadores de forma individual, coletiva, né, aos grupos e famílias. E aí a gente relembra a nossa campanha, né, agora que do Dia do Assistente Social, né, é uma profissão que trabalha com a população em vários espaços e sempre comprometida com a qualidade, né, desses serviços prestados com aprimoramento profissional. Então, é uma profissão que tem aí uma marca, né, de compromisso no enfrentamento às desigualdades e às discriminações de toda ordem, contribuindo na construção dessa sociedade mais socialmente emancipada. Na Previdência não é diferente, esse compromisso é muito claro, a Viviane com certeza vai fazer essa abordagem, né? A gente tem aí documentos históricos, tem uma construção sócio-histórica de mais de 70 anos, temos 76 anos, né? Eu acho que é um dos espaços mais antigos da profissão, então tem aí um acúmulo de construção que uma das que a gente sempre chama a atenção, né? E é realmente inesquecível a nossa matriz teórico-metodológica, né? Que hoje até a live dá uma oportuna reflexão sobre a instrumentalidade no nosso espaço. A gente teve com a Marinete, com a Raquel, e foi oportuno a gente relembrar, né, a matriz como um documento, como uma organização, né, do trabalho do assistente social na Previdência, e que ainda tem, assim, grandes referências, né? Na verdade, ela ainda é a referência. Eu tive a oportunidade, num período, né, que eu estava fazendo algumas apresentações em certos espaços, né? A gente fez a comparação entre o que tinha a matriz e o que tinha de diferente no manual técnico, e uma das coisas que me chamou a atenção foi a brilhante definição do método crítico e dialético que a gente tem na matriz, né? A matriz teórico-metodológica. Essa definição do método não está no manual técnico, mas ela continua sendo aí a referência para nos lembrar que a gente realmente precisa estar, né, assim, eu acho que nutrido, né, enriquecendo as nossas percepções a partir dessa definição do método crítico e dialético, né, que foi o grande ganho que a gente teve realmente, né, na Previdência Social, a partir dos anos 90, seguindo todo esse caminho que também a profissão foi tendo no processo da sua reconceituação. Então, acho que isso aí a Viviane, com certeza, vai abordar sobre a nossa Previdência, né. Eu fui, assim, organizando, né, e lembrando, assim, de um artigo que a gente até publicou no último Congresso Brasileiro, em que a gente pôde
fazer uma reflexão sobre as narrativas das contrarreformas, né, na Previdência e na Seguridade Social, e que realmente foi uma verdadeira guerra, né, de narrativas. E aí a gente utilizou, né, foi até um trabalho de conclusão do curso, né, que eu tive o prazer de orientar. Essa aluna era até formada em Direito e topou, né, fazer sobre que é coisa rara, porque é sempre um tema muito complexo, né? Mas foi muito oportuno a gente fazer essa discussão a partir da Márcia Tiburi, né? Que como conversar com os fascistas, né? Teve com a gente, acho que foi no nosso seminário de 2010, acho que foi 2019, foi 2018, eu acho. E aí a gente foi instigada a pensar essa perspectiva com a Márcia Tiburi, né? E foi muito interessante, porque a gente pôde ver, né, que agora com toda essa investigação das fake news, a gente vê que a Márcia Tiburi tinha toda a razão, né? Existia, de fato, uma grande construção aí, né? Que tinha como interesse, né, lidar com informações falsas mesmo. Agora eu vi que teve sobre a reforma da Previdência, né? E aí a grande narrativa era que a Previdência tinha que ter a reforma, porque ela era a única forma que o Brasil teria para superar, né, e realmente ter o crescimento econômico. Se não tivesse a reforma, ninguém ia se aposentar. Eram, assim, narrativas que evocavam um certo terror na população, né? Que os gastos da Previdência iriam falir o Brasil, que a única solução era cortar benefício, implantar capitalização. Essas foram as narrativas, né, que realmente tiveram muito presentes nesse momento da Contra-Reforma e que teve o propósito realmente e a gente sabia muito bem, né, com o nosso método e entendendo essas determinações, a gente sabia muito bem que o propósito era atender às demandas do ajuste fiscal com restrições de direitos e que vinha aí atender, né, as demandas dos setores financeiros, pelo qual Bolsonaro teve aí um grande apoio com essa fábrica de fake news e com a conservadorismo aí toda da direita apoiando, inclusive no período do golpe, 2016, a gente teve aí, né, a presença, né, do parlamento mais conservador, da mídia, né, do próprio judiciário, e que trouxe aí essa construção do que nós estamos lidando, né, com toda essa insensatez que a gente está lidando, com toda essa frieza, e algo que inusitado no mundo inteiro, né? Realmente a gente chama, Brasil chama a atenção pela forma tão desastrosa como o Brasil está sendo conduzido nesse governo Bolsonaro, né? Então, estou vendo aqui um grupo que eu participo, Bolsonaro Impeachment, né? Que passa mensagens constantes. E a gente fez aí, né, realmente no período da Contra-Reforma, a gente fez um trabalho gigante, né, junto com essas entidades, que eu já citei no início, né, o CREA Ceará, nosso SASEC, aí junto com a Frente, com o Fórum, né, que foram companheiros valiosos que, no caso, nós tivemos aí um trabalho pedagógico importante, né, junto às comunidades eclesiais de base, tivemos em terminais, né, tivemos em vários cantos aí desse estado, né, vários companheiros aí se colocando, fizemos aí uma campanha solidária, né, entre os sindicatos, e foi muito interessante, né, o trabalho que foi feito, porque a gente sabia que a gente tinha uma grande mídia, né, com todas essas fábricas de fake news que buscavam realmente esse consumo da linguagem por redes sociais, expressando ideologias sem limites e nem responsabilidades éticas, né, e legal. Então, foram compreensões sobre fatos que passavam a circular como verdades, né, e que, no caso, realmente uma manipulação bem cruel, né, das notícias, né. E as narrativas, elas realmente foram utilizadas, né, contra nós, e a gente tinha realmente que estar construindo as contranarrativas ao nosso favor, né. E aí foi nesse contexto, né, que a gente teve a emenda constitucional aprovada,
não foi sem luta, né? Foi realmente assim uma disputa de narrativas, porque nós tivemos também um trabalho importante da Frente Parlamentar Mista, né, em defesa da Previdência. A gente fez esse contraponto, né, da justificativa da emenda constitucional do governo Bolsonaro, que com ele, né, usava os mesmos argumentos, a Confederação Nacional da Indústria, né, que eram as duas narrativas, elas se aproximam bastante, e a Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social, as produções valiosas que teve a Anfip, né, o trabalho também valioso do DIEESE, né, que produziu, inclusive, tem um trabalho assim, importante, que serviu era como se desse para todas as entidades a possibilidade realmente de usar essas contranarrativas, né, a desconstrução da Seguridade Social. Não foram muitas produções, né, revisitar tudo isso é sempre muito instigante, né, e aí nós temos essa engenharia que se soma, né, às contrarreformas trabalhistas e a grande contrarreforma de base, que foi a emenda constitucional 95, né, que aí foi uma verdadeira violação de direitos humanos, e aí tem várias produções nesse sentido, porque justamente a gente tem um princípio que fere bastante a esse princípio dos direitos humanos, que é a proibição dos retrocessos, né? E a gente vê que, de fato, essa emenda constitucional, ela foi arrasadora para os serviços públicos, para os direitos sociais, né? E aí a gente chega, justamente... Vou só lhe interromper um pouquinho, que você pediu para eu lhe avisar quando tivesse faltando 10 minutos. Na realidade, você achou que faria em 30, nós estamos em 40, mas a gente teve aquele probleminha inicial, né? Só avisar que quando completar os 50 minutos, aí a live vai cair. Então, eu acho que tu tem aí um contadorzinho, né? Tá, 10... Aí faltam 9 minutos. Ok, vou aqui acelerar, né, para a gente chegar justamente, né, que aí a gente chega em 2020, nesse contexto, né, dessas engenharias de contrarreformas, com a emenda constitucional 95, a contrarreforma trabalhista, né, a contrarreforma previdenciária, e é nesse contexto que chega a pandemia, né? Chega a pandemia, com os serviços públicos sendo sucateados, com o Estado brasileiro sendo desmontado, né? E a expressão disso é justamente toda o SUS tendo sido extremamente afetado também, né, por toda essa redução, né, de orçamento público, de financiamento. O desemprego já estava crescente e agora a gente sabe, né, que vai ter aí novas configurações pós-pandemia, né? Esse cenário que vem se agravar justamente pela forma trágica de condução do governo Bolsonaro, né? Que foi fruto, que a gente já falou aí, do que ele é fruto, né? Trazendo realmente um aprofundamento das velhas teses do FMI, do Banco Mundial. Quanto menor o tamanho do Estado, mais privatizado, menores riscos de crise econômica. E é nesse sentido que a gente vai ter, e atualmente a gente, o maior risco, né, a democracia em xeque, e a gente chega, né, realmente a Virginia Fontes, né, que tem um artigo na revista Serviço Social e Sociedade, ela coloca assim, uma síntese muito legal sobre esse momento das contrarreformas, né? Ela diz que essas contrarreformas instauraram uma dupla garantia. A intocabilidade da grande propriedade, por mais lesiva que seja a humanidade e a população, como os latifúndios, patentes, papéis da dívida, e a extorsão de direitos, rebaixando realmente o valor da força de trabalho e a sujeitando a piores condições de existência. Então, eu acho essa síntese muito interessante para a gente se colocar, né, com o que é que a gente está realmente vivenciando nesse trágico e autoritário governo Bolsonaro, que está em curso, né, e vinha acelerando o desmonte e ainda a militarização dos serviços públicos, né? Nós estamos aí para receber
os militares no INSS, que está sendo a primeira instituição aí a ter, que terá, né, essa experiência da militarização do serviço público, que as entidades têm se mostrado extremamente crítica a essa situação, né? Então, a pandemia, né, os dados, cada momento que a gente se depara com os dados são assustadores, o crescimento de mortes, né? E agora, recente, essa questão do financiamento, né, dos estados, que estava aí previsto, né, e ele realmente tem aí todo o movimento, derruba o veto, de toda essa forma desastrosa que Bolsonaro tem costumado, esse governo tem costumado a lidar, né, com a gente. No INSS, como a autarquia que é responsável por reconhecimento desses direitos, a gente tem um cenário, né, que vinha se intensificando a ideia de um atendimento remoto, né, de um atendimento utilizando um parque tecnológico, né, e aí a gente vai ter, né, passando aqui, dentre as novas tecnologias implementadas pela gestão do INSS, a gente tem o Meu INSS, a gente tem falado muito sobre ele, sobretudo nesse momento. É um serviço online em que a população pode acessar informações e serviços diretamente desse aplicativo. O Meu INSS consiste no requerimento de forma remota e que pode ser realizada, inclusive, com parcerias, né? Que foi algo que a gente realmente nos impactou bastante durante todo esse processo de implementação, porque a gente via cada vez mais essa ausência da autarquia no contexto mais direto dessa implementação e foi tipo que terceirizando essa missão dela de reconhecimento de direitos para esses acordos e de cooperação, né, e que, na verdade, para os segurados, significa um custo, né, para esse acesso ao direito, porque nenhum vem de graça. Geralmente, a gente se depara com os segurados nas mãos de atravessadores, cobrando, né, realmente para o acesso, eles tendo que pagar, muitas vezes, para ter uma informação básica, né, que era prestada de forma gratuita, né, e ampla dentro da Previdência. E assim, a grande dificuldade que a gente tem, né, é realmente mais de 60% da população que não tem acesso à internet nem seus smartphones, né, como uma forma de acessar o aplicativo Meu INSS. E aí a gente vê que esse é o grande desafio, né, dessa gestão. Se para alguns é facilidade, para essa população que realmente não tem acesso, isso foi mostrado. Saiu um estudo hoje, né, do TCU sobre o acesso ao auxílio emergencial, né, que também usou essa plataforma, essa ferramenta das plataformas digitais. E foi mostrado que, de fato, quem teve mais acesso não foi quem mais precisava, porque quem mais precisava não tinha o acesso à internet e tinha dificuldade de acessar o aplicativo, né? Tá bem interessante esse documento do TCU, que eu acho que a gente precisa se apropriar com mais detalhes sobre ele, né? No INSS, a gente está com atendimento suspenso até o dia 22 de junho, né? Atendendo pelos canais remotos, no caso, o Serviço Social também está, a gente construiu um plano de trabalho e foi todo um processo de março até aqui, né, que a Viviane acho que vai falar um pouco sobre isso, é tema dela, né. Muitas demandas que a gente vem atendendo nesse atendimento do serviço social por canais remotos tem referência ao benefício por incapacidade e pelo BPC. Assim, é muito raro chegar uma informação sobre a aposentadoria, né, nessas novas regras. A gente não tem muito essa demanda, né? Acho que essa demanda está sendo aí colocada para depois, né? Olha, me ouvir é sempre maravilhoso, mas se você não quiser cair sem se despedir, faltam 2 minutinhos. Ixi, já? Sem? Já. Bom, gente. Então, assim, eu tinha colocado algumas regras que com certeza não vai dar tempo, né, a gente precisar, mas dizer que realmente nós estamos num momento onde a gente precisa revisitar, né, as nossas produções, as nossas
referências teórico-metodológicas, ético-política e técnico-cooperativa. No INSS, a gente tem feito esse exercício mais recente, né? A gente está aí com uma boa discussão sobre instrumentalidade. E eu vou terminar, né, dizendo que cada vida importa, né, que a gente deve realmente seguir com essa defesa da saúde pública, da democracia, da seguridade social, da previdência pública, né? E vou terminar com uma colega que trouxe, né, numa breve reunião que a gente teve hoje, ela terminou com ela trouxe Paulo Freire, e eu tinha colocado Eduardo Galeano, mas eu vou terminar com Paulo Freire, né? Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro jeito. Paulo Freire, né? Então, acho que é isso que é o grande, talvez o nosso esperançar seja esse, né? A gente seguir realmente com essa defesa dos direitos, se organizando tanto nos nossos espaços profissionais, entre colegas, entre os pares, mas também fora dele, né? Continuar aí mantendo os nossos contatos e vendo, fortalecendo a nossa rede, né? O trabalho com os territórios, acho que tem uma grande... tem tido aí, eu acho que esse momento a gente tem assim, intensificado e tem mostrado que é uma oportunidade que a gente pode estar nos fortalecendo dentro das redes, dentro dessa organização entre as políticas, né? Saindo mesmo só dos nossos espaços e fazendo esse grande diálogo. É isso. Okay. Gente, muito obrigada, Evânia, foi ótimo. A gente vai sair e entra novamente para poder chamar a Viviane Pérez para esse segundo momento de discussão. Tá? Então, assim, agradecer, né, a todas e todas, né, que nos ouviram, que compartilhamos aí, vamos continuar juntas aí com a Viviane, né? Então, abraços a todos e todas, foi um prazer aí ver a presença de várias aqui. Você continua nos acompanhando, tá? Tá, mas eu saio, né, agora. Isso. Eu vou encerrar, na realidade.